Bem-vindo ao canal Focando em Gestão. Eu sou o professor Pedro Jimenez e o objetivo desse nosso canal é levar até você informações e dicas de como utilizar as ferramentas de gestão no seu dia a dia, no seu cotidiano, seja nas relações pessoais, seja nas relações empresariais. É sabido que muitas pessoas conhecem as ferramentas de gestão, principalmente quem estuda ou quem estudou cursos como administração, engenharia, tecnólogos, entre outros, mas a utilização do dia a dia, a aplicação dessas ferramentas de gestão não é algo conhecido por muitas pessoas. Então esse é o nosso foco, trazer essas informações para vocês. O tema que eu escolhi hoje é a hierarquia das necessidades humanas. Eu escolhi esse tema porque eu acho ele super relevante para o sucesso das relações interpessoais, seja no âmbito familiar, seja no âmbito do trabalho. A hierarquia das necessidades humanas foi definida por Abraham Maslow, um psicólogo norte-americano que viveu entre os anos de 1908 a 1970. A primeira vez que Abraham Maslow citou a hierarquia das necessidades humanas foi num artigo em 1943. Ele serve de base para mais de 22 livros que são editados a cada ano. Novos livros que vão surgindo e vão falando sobre a hierarquia das necessidades humanas. E vejam, pessoal, a hierarquia das necessidades humanas está diretamente relacionada com motivação. O que te motiva? O que motiva as pessoas? É super importante saber isso. Se a gente parar para fazer uma reflexão, nós vamos observar que coisas que nos interessavam em algum momento da nossa vida, talvez hoje não nos interesse mais. E outras coisas que nós não tínhamos nenhum interesse, hoje nos interessa bastante. Por que isso acontece? Porque nós vamos mudando o nível da nossa vida, nós vamos mudando o ciclo de vida. Vai ocorrendo uma mudança nesse ciclo e de acordo com esse nível, de acordo com esse ciclo de vida, nós temos necessidades. Então é super importante que nós conheçamos as pessoas, que nós conheçamos o nosso funcionário, o nosso chefe, o nosso cliente, o nosso líder, os nossos familiares. É super importante porque até para presentear uma pessoa, em que ciclo, em que nível de vida, em que instante de vida essa pessoa está. Assim nós podemos atender à necessidade. E até para destacar a importância de se conhecer as pessoas, eu vou trazer uma citação aqui de Sun Tzu no livro Arte da Guerra. Então Sun Tzu dizia o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Essa citação está no livro Arte da Guerra, de Sun Tzu. Agora, nós podemos substituir, por exemplo, o inimigo por cliente, por familiar. Nós podemos substituir batalhas por desempenho de vendas, por melhoria das relações. Então, nós podemos trazer essa situação para o momento atual, para o nosso momento atual. Então, é super importante conhecer as pessoas para que nós possamos atender a necessidade momentânea daquela pessoa. Então é importante destacar que o Abraham Maslow, ele criou a hierarquia das necessidades humanas, porém, posteriormente, pesquisadores, estudiosos pegaram essas hierarquias e colocaram ela no formato de uma pirâmide. Por que no formato de uma pirâmide? Para facilitar a nossa visualização e, consequentemente, o nosso entendimento. Então é sobre a pirâmide de Maslow que nós vamos falar hoje. E eu vou falar cada um dos níveis para que a gente possa entender de como aplicar de acordo com o nível que a pessoa se encontra. Como aplicar isso lá na minha empresa, como aplicar isso lá na minha família, nas minhas relações, tá? E a primeira base, o primeiro nível da minha pirâmide são as necessidades fisiológicas. São os requisitos biológicos para a sobrevivência, ou seja, ar, comida, bebida, abrigo, roupas, calor, sexo, sono, ou seja, são todas as condições necessárias para que o ser humano sobreviva e perpetue a espécie. Então, segundo Maslow, essas necessidades fisiológicas são as mais importantes, pois todas as outras necessidades, elas são secundárias até que as necessidades fisiológicas sejam satisfeitas. Ou seja, no primeiro momento, o ser humano, ele precisa de quê? Ele precisa ter ar para ele sobreviver, ele precisa ter comida, ele vai em busca de comida, ele vai em busca de um abrigo, ele vai em busca de bebida.
O sexo é para perpetuar a espécie, se não ocorrer o sexo, não tem perpetuação, a espécie simplesmente acaba. Então vejam que são necessidades muito básicas, mas que precisam ser atendidas para que esse ser humano mude de nível. Mude de nível. Qual a importância disso? Lá no final, nós vamos fazer as considerações finais e vamos destacar a aplicação, mas eu vou citando em cada uma das etapas algumas aplicações. Por exemplo, se eu chegar para uma pessoa que está em condição de rua, que está morando na rua, que ela está com fome, não adianta chegar e dar um item, um bem valioso para ela. O bem é valioso para quem está num outro nível. Ela precisa comer, ela precisa ter atendida imediatamente aquela necessidade momentânea, a fome. Se ela estiver com sede, a água, né? Se ela estiver na rua, um abrigo, se estiver chovendo, se estiver frio, um local para ela se esconder, um local para ela se abrigar. Então veja, a partir do momento que eu tenho atendida essas necessidades fisiológicas, aí o ser humano ele passa para um segundo nível. O segundo nível, então, são as necessidades de segurança, né? Então, uma vez satisfeitas, atendi minha necessidade, já tenho comida, já não tenho sede, tenho um abrigo, enfim, eu tenho atendido as necessidades fisiológicas, agora estou no nível, então, no segundo nível, que eu preciso ter atendido as minhas necessidades de segurança. Então, quais são as necessidades de segurança? Ordem, previsibilidade, controle das suas vidas, como, por exemplo, ter polícia na rua, ter escola para os seus filhos, ter uma empresa para você trabalhar, ter uma assistência médica. Então, são outras necessidades que são superiores hierarquicamente às necessidades fisiológicas. Então, a pessoa que está morando na rua, ela não está muito preocupada se a polícia está cuidando da segurança, se a polícia está na rua, né? Mas uma pessoa que já tem aquela necessidade atendida de ter uma casa, de ter um abrigo, de ter comida, ela está preocupada sim, se ela vai sair na rua e vai ter segurança, se vai ter uma polícia ali na rua, se vai ter uma escola para os filhos dela. Você acha que moradores de rua com seus filhos estão preocupados se vai ter escola para os filhos dele? Não, eles estão preocupados em comer. Estão percebendo como é importante nós conhecermos em que momento a pessoa se encontra dentro da hierarquia das necessidades? Então, o segundo nível, necessidade de segurança. O próximo nível que Maslow elencou é a necessidade de amor, de pertencimento, ou seja, a necessidade social. Depois de satisfeitas as necessidades fisiológicas, depois de satisfeitas as necessidades de segurança, o terceiro nível das necessidades humanas é social e envolve sentimentos de pertencimento, né? Relações interpessoais, afiliação, conexão, fazer parte de um grupo. Pode ver, você muda de uma cidade para outra. No primeiro momento, você está preocupado em arrumar uma casa para morar e tudo mais, se estabelecer, né? Porque você está no segundo nível ali, no segurança. Depois que você consegue isso, você já começa a querer conhecer seus vizinhos, começa a querer ficar sócio de um clube, você começa a frequentar uma igreja, porque você começa a ter necessidade de relações interpessoais, você está no nível social, tá? Então você quer amizade, intimidade, confiança, aceitação, receber afeto e amor. E olha que coisa interessantíssima, pessoal, nesse terceiro nível, que é o social. Hoje em dia tem muitos pais que se equivocam nesse sentido, né? O filho está no nível social, ele quer receber reconhecimento, amor, carinho, afeto, afeição, e os pais, não conhecendo o nível, o ciclo, o momento de vida dos filhos, oferecem presentes, né? Ou seja, estão oferecendo uma coisa diferente do contexto, diferente da necessidade momentânea dos filhos. E aí os filhos não ficam felizes, recebem o presente, que bacana, recebi o presente, mas na verdade o que eu quero? Eu quero amor, afeto, carinho, eu quero atenção, é isso que eu quero. Então, percebam que seja no ambiente familiar, seja no ambiente empresarial, conhecer o nível, o ciclo de vida que a pessoa vive é fundamental para ter sucesso naquilo que nós fazemos. Bom, satisfeitas as relações sociais, olha, satisfiz as relações, as necessidades fisiológicas, satisfiz as necessidades de segurança, satisfiz as necessidades sociais. O quarto nível, então, são as necessidades de estima, né? Veja, então, o Maslow, ele classificou, dividiu em duas a necessidade de estima. A primeira como dignidade, realização, domínio, independência. A segunda como reputação e respeito. Quando a pessoa está
nesse nível hierárquico, né? O que a pessoa quer? Ela quer ser reconhecida, ela quer ser homenageada, ela quer ter reconhecimento sobre aquilo que ela faz. Então, olha que coisa interessante. Imagine assim, agora o rei Charles da Inglaterra chama um nobre, um executivo, um empresário, um ator, ou seja, uma pessoa que já bem-sucedida, que já passou por todas essas etapas anteriores aí da hierarquia das necessidades, e ele, ao invés de dar um título para a pessoa, ele dá um relógio valioso que seja, um presente valioso. Essa pessoa vai pegar aquele presente e vai falar, nossa, que bacana, muito obrigado, mas não vai ter nenhum sentido para ela naquele momento receber aquele presente. Agora, receber um título da nobreza, agora você não é mais simplesmente Pedro Ximenes, agora você é Sir Pedro Ximenes. Opa, é um título. Então, a pessoa está em busca disso. A pessoa quer receber isso, então quer receber uma homenagem. Então, muitas vezes você pode pegar um funcionário que ganha um salário muito bom, que pode comprar tudo que ele tem vontade, e você dá uma cesta básica para ele. Você não atendeu a necessidade dele. Ele não vai ficar satisfeito com aquele mimo, com aquele presente recebido. Agora, se você fizer uma homenagem, uma festa de homenagem para ele, ele vai ficar super satisfeito. Recentemente, um amigo entrou em contato que a mãe dele estava fazendo 80 anos e o que ele queria oferecer para a mãe dele, que era algo que ela queria muito, era fazer uma homenagem, sair no jornal com uma foto dela e dos filhos e contando a história dela. Uma homenagem. Ela não queria presente. Se ele comprasse o melhor presente, o melhor relógio, a melhor bolsa, o melhor vestido, seja lá o que for, um carro até, ela não ia ficar tão satisfeita como ficou com a homenagem. Por quê? Em que nível da necessidade, da pirâmide ela se encontra? Na estima. Ela quer reconhecimento por aquilo que ela fez, criar os filhos com carinho, com amor, com dedicação e tudo mais. Né? Então observem que é importante a gente ir conhecendo o estágio para a gente poder atender essas necessidades. Bom, atendida então as fisiológicas, segurança, a estima, nós vamos para a autorrealização. Né? É o topo da pirâmide. E vejam que a autorrealização não tem nada a ver com dinheiro necessariamente, não tem nada a ver com dinheiro necessariamente, pessoal. Eu posso estar me realizando e não ser com dinheiro. Ah, Pedro, eu só vou ficar realizado quando eu tiver o melhor carro, a melhor casa. Não necessariamente. Tem pessoas que se realizam, se autorrealizam por ser o melhor pai, por ser o melhor avô, por ser o melhor amigo, por estar lá na praça jogando um baralho depois de ter conquistado a sua aposentadoria, né? Por ter conquistado um lugar para passar o final de semana com a família. Então, a autorrealização é entrar na faculdade. Quantas pessoas, né, depois de uma certa idade, hoje, principalmente hoje em dia, estão voltando para os bancos universitários, fazendo um curso? Isso por que você está fazendo esse curso? Você foi bem sucedido na sua carreira, você já estudou bastante e voltou para os bancos universitários? Não, porque isso me realiza. Eu sempre tive vontade de ser tal coisa e agora eu tenho a oportunidade de me realizar. Então, isso é autorrealização, é o topo da pirâmide. Então, a gente tem que ter um objetivo de vida. Qual é o seu objetivo de vida? E passando pelas hierarquias das necessidades até chegar na autorrealização, passando pela fisiológica, passando pela segurança, passando pela social, pela estima, até chegar na autorrealização. E olha que interessante, pessoal, eu trouxe aí uma citação para a gente até já entrar nas considerações finais. Eu trouxe uma citação do próprio Maslow, que diz o seguinte: é bem verdade que o homem vive só de pão, quando não há pão. Mas o que acontece com os desejos do homem quando não há muito pão e quando sua barriga está cronicamente cheia? Imediatamente surgem outras necessidades e superiores. E essas necessidades, em vez de fomes fisiológicas, dominam o organismo. E quando esses, por sua vez, são satisfeitos, surgem novamente novas necessidades e assim por diante. É isso que queremos dizer ao dizer que as necessidades humanas básicas são organizadas em uma hierarquia de prepotência relativa. O que Maslow quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que aquele ditado, né, que o homem vive só de pão, é verdade quando eu não tenho pão. Puxa, para eu sobreviver eu preciso ter algo para comer. Quando eu não tenho algo para comer, porque quando eu tiver algo para comer, quando eu tiver satisfeita essa minha necessidade fisiológica, eu vou precisar de outras coisas.
e cada vez vou precisar de outras coisas hierarquicamente superiores para eu ir suprindo isso, né? Então, por isso que ele criou e chamou de hierarquia das necessidades humanas, hierarquizar, ou seja, colocar num ranking, numa hierarquia. Muito bem, para a gente fazer as nossas considerações finais, é importante agora a gente citar como utilizar isso no nosso dia a dia. Como utilizar isso no nosso dia a dia, como aplicar esses níveis, o conhecimento desses níveis no nosso dia a dia. Imagine que você é um corretor de imóveis e você vende casas, né? E você vai vender casas num determinado condomínio. Se o seu cliente for um astro popstar, né? Alguém que conseguiu, que ascendeu agora ao estrelato aí, está fazendo sucesso, uma pessoa nova fazendo sucesso, um jovem jogador de futebol, um astro do basquete, um empresário que começou a ganhar muito dinheiro agora, e eu vou vender uma casa. Que tipo de casa ele quer? Né? Em que patamar da pirâmide essa pessoa se encontra? Ela está ali no social, na estima, então ela quer ser reconhecida, ela quer que as pessoas olhem para aquela casa e falem, nossa, olha, essa casa aí é de fulano de tal. Então tem que ser uma casa logo na entrada do condomínio, iluminada, a mais chamativa, porque essa pessoa está nesse nível hierárquico, ela quer aparecer, ela quer que as pessoas vejam, reconheçam. Né? Se essa pessoa for comprar um carro, que carro ela quer? Ela quer um carro esportivo, numa cor chamativa, que tem um ronco marcante, porque ela quer passar e quer que as pessoas falem, nossa, esse daí é fulano de tal. Né? Agora, se essa pessoa estiver lá na autorrealização, se for já um executivo, ou um ator, um cantor, um profissional já em final de carreira, que já aposentou, que já está tranquilo, tem dinheiro, tem condições, vai comprar uma casa nesse mesmo condomínio. Que tipo de casa ele quer? Ele quer uma casa grande, confortável, porém lá no fundo, discreto, mais silêncio, mais tranquilo. Se ele for comprar um carro, que carro ele quer? Um carro confortável, um carro seguro, carro mais silencioso, mais tranquilo, porque são níveis, eles estão em níveis hierárquicos de necessidade diferente. Então, se eu sou um corretor, eu preciso conhecer qual é, onde se encontra o nível, onde essa pessoa está, em que nível hierárquico ela está, para eu poder oferecer a coisa certa, né? A casa certa. Se eu vendo automóveis, para oferecer o automóvel correto para a pessoa. E na empresa, Pedro, qual a importância disso? Imagine que você trabalha, eu sou o proprietário, o gestor, enfim, não importa, de uma empresa onde todos os meus funcionários ganham um salário mínimo e eu, em algum momento, falo, poxa, eu quero dar um agrado para os meus funcionários, eu quero dar um benefício para os meus funcionários. E penso e falo, já sei, todo mundo tem vontade de conhecer a Disney, eu vou dar uma viagem para a Disney para os meus funcionários, ele com a família. Imagine, ó, a pessoa ganha um salário mínimo, você oferece uma viagem para a Disney, a pessoa não vai. Ó, vai ganhar, é intransferível, tem que ir, né? Não pode transferir para outra pessoa, senão perde. A pessoa não irá, porque quanto que ela vai gastar, quanto de dinheiro ela precisa para levar os filhos lá e comprar o que comer, enfim, e gastar e etc e tal. Mesmo que tenha a hospedagem paga, transporte pago, tudo pago, mas ainda assim ela vai ter que levar algum dinheiro e ela está onde na pirâmide, em que nível da pirâmide ela está? Né? Ela está lá no começo, ela está ali na fisiológica, no máximo na segurança. Então, para esse funcionário, se eu der uma cesta básica, é muito mais relevante do que se eu der uma viagem para Disney com a família. Né? Então, muito importante que nós conheçamos o local, né? Onde cada pessoa está, em que nível cada pessoa está. Imagine lá na sua casa, é muito comum numa relação entre casal, né? O marido todo feliz dá um presente para a esposa e ouvir da esposa, poxa, a gente está precisando de tanta coisa e você foi e comprou esse presente que eu não estou precisando agora. Ou então era muito comum, principalmente no passado, né? O marido trocava de carro e a mulher ficava muito brava com ele, falava, a gente está precisando de tanta coisa, a gente está com a dispensa vazia e você vai e troca o carro, né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela não tem autoconhecimento, como o Sun Tzu falou, é importante eu conhecer o outro e conhecer também a mim mesmo, para saber em que nível eu estou da pirâmide, para eu poder atender as minhas necessidades cruciais, primordiais naquele momento, tá? Então, veja, essa é uma forma de aplicar no nosso dia a dia a pirâmide da hierarquia das necessidades humanas de Maslow. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Siga o nosso canal.
Envie sua pergunta, envie sua sugestão para temas, compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar seu like lá. Se você curtiu, se você gostou, dê um like lá, tá bom? Tenha um ótimo dia e nunca desista de você. Fiquem com Deus.